Fala, pessoal. Tudo certo por aí? Hoje vamos explorar a mitologia egípcia. Se liga aí que vai ser foda. Os deuses egípcios eram representados como seres com forma humana, mas com características distintivas. Eles eram retratados com corpos musculosos, pele de cor geralmente bronzeada e cabeças de animais ou com características animais. A isso damos o nome de antropomorfismo. Cada deus tinha uma aparência única e símbolos específicos associados a eles. Eles eram frequentemente representados segurando objetos simbólicos ou usando coroas que indicavam sua posição e domínio. Os deuses eram considerados imortais e poderosos, com habilidades sobrenaturais e conhecimentos divinos. Eles eram adorados e reverenciados pelos egípcios, acreditando-se que governavam sobre diferentes aspectos da vida e da natureza. O primeiro que vamos falar é do deus Ra. Deus Ra. Ra, também conhecido como Amon-Ra, é um dos deuses mais importantes e influentes do panteão egípcio. Ele é considerado o deus Sol e o deus supremo do Antigo Egito. Sua adoração remonta ao período pré-dinástico, e ao longo do tempo ele se tornou uma das divindades mais adoradas e reverenciadas pelos egípcios. A importância de Ra para o povo egípcio está diretamente relacionada à sua associação com o Sol e sua influência vitalizadora sobre a Terra e a humanidade. Ele era considerado o criador do universo e a fonte da luz, calor e vida. Ra era frequentemente retratado como um homem com cabeça de falcão, coroado com o disco solar e Uraeus, a cobra sagrada, na testa. Uma das histórias mais famosas sobre Ra é a lenda da barca solar. Segundo essa narrativa, Ra viajava através do céu durante o dia em sua barca solar, trazendo luz e calor à Terra. Durante a noite, ele navegava pelo submundo enfrentando diversos perigos, incluindo uma serpente gigante chamada Apep, que tentava devorá-lo. A luta entre Ra e Apep simbolizava a eterna batalha entre a luz e as forças do caos. A cada amanhecer, Ra emergia vitorioso, renascendo e trazendo um novo dia para a humanidade. Essa história exemplifica a crença egípcia na importância de Ra como o Deus Sol e o provedor de vida. Ele era adorado e reverenciado diariamente pelos egípcios, que ofereciam orações e oferendas para garantir seu favor e proteção. A adoração a Ra era tão central na cultura egípcia que ele foi frequentemente combinado com outros deuses, como Amon, formando a figura de Amon-Ra, um deus supremo que incorporava as características de ambos. Ra também tinha um papel fundamental na mitologia egípcia como o criador dos deuses e seres humanos. Ele era considerado o pai de muitos deuses importantes, como Osíris, Ísis, Sete e Horus, entre outros. Sua influência se estendia a todas as esferas da vida egípcia, desde a religião e a espiritualidade até a política e a sociedade em geral. Deusa Ísis. Ísis é uma das deusas mais importantes e veneradas do panteão egípcio. Ela é conhecida como a deusa da maternidade, magia e fertilidade. Ísis era amplamente adorada e sua popularidade se estendia por todo o Egito, tanto entre a população comum quanto entre a realeza. A importância de Ísis para o povo egípcio é multifacetada. Ela era considerada a protetora das crianças, das mães e das famílias. Acredita-se que ela tenha usado seus poderes mágicos para ajudar as mulheres grávidas, garantir uma gravidez saudável e proteger as crianças durante seu crescimento. Ísis também era conhecida como a deusa que ouvia as preces e respondia às súplicas de seus seguidores. Tornando-se uma figura de esperança e consolo, uma das histórias mais famosas sobre Ísis é a lenda de Osíris e Ísis. Segundo a mitologia egípcia, Ísis era casada com Osíris, que era o rei do Egito. Seu irmão invejoso, Sete, conspirou para matar Osíris e usurpar o trono. Após o assassinato de Osíris, Ísis empreendeu uma jornada de luto e busca para encontrar os fragmentos do corpo de seu marido e restaurá-lo à vida. Após reunir os pedaços espalhados de Osíris, Ísis usou seus poderes mágicos para ressuscitá-lo temporariamente, concebendo um filho com ele, Horus. Ísis então escondeu Horus dos olhos vigilantes de Sete, protegendo-o e preparando-o para reivindicar o trono de seu pai. Com coragem e determinação, Ísis ajudou Horus a crescer forte e se tornar o deus da guerra e da proteção, enquanto continuava a lutar pela justiça e vingança em nome de Osíris. Essa história de amor, perda e ressurreição demonstra o papel de Ísis como uma deusa maternal e protetora. Ela representa a força feminina, a sabedoria e a resiliência diante da adversidade. A devoção a Ísis era generalizada no Egito,
e muitos templos e altares foram dedicados a ela em todo o país. Seus seguidores acreditavam que ela podia interceder em seus momentos de necessidade, oferecendo conforto, cura e proteção. Osíris. Osíris é um dos deuses mais importantes e venerados do panteão egípcio. Ele é conhecido como o deus dos mortos, da ressurreição e do submundo. A figura de Osíris desempenha um papel central na mitologia e na religião egípcia, representando a vida após a morte e o julgamento final. A importância de Osíris para o povo egípcio está ligada à crença na vida após a morte e à busca pela vida eterna. Osíris era considerado o juiz dos mortos, responsável por determinar seu destino no pós-vida. Ele personificava a ideia de renascimento e ressurreição, simbolizando a esperança de uma vida eterna e a promessa de uma existência após a morte física. Uma das histórias mais conhecidas e veneradas sobre Osíris é a lenda de sua morte e ressurreição. De acordo com a mitologia egípcia, Osíris era o rei do Egito, e seu irmão invejoso, Sete, tramou sua morte para tomar seu lugar. Sete aprisionou Osíris em um caixão e o lançou nas águas do rio Nilo. Ísis, esposa de Osíris e deusa da magia, procurou desesperadamente pelo corpo de seu marido e o encontrou. Ela conseguiu trazê-lo de volta à vida temporariamente o suficiente para conceber um filho com ele, Horus. Osíris então partiu para o submundo, tornando-se o governante dos mortos. A história continua com Horus crescendo e se tornando um poderoso deus, determinado a vingar a morte de seu pai e reclamar o trono. Horus enfrentou Sete em uma batalha épica pelo controle do Egito. Após uma série de disputas e julgamentos divinos, Horus emergiu como vitorioso, restaurando a ordem e a justiça no reino dos vivos. A história de Osíris simboliza a crença egípcia na vida após a morte e no renascimento. Ele era adorado como protetor e guia dos mortos, e os egípcios acreditavam que, seguindo os rituais adequados e sendo julgados por Osíris no submundo, poderiam alcançar a imortalidade e desfrutar de uma vida eterna ao seu lado. Osíris também era associado à fertilidade e à agricultura, pois sua morte e ressurreição simbolizavam o ciclo das estações e o renascimento da vegetação. Ele era adorado como um deus benevolente que trazia abundância e prosperidade à terra. A adoração a Osíris era generalizada no Egito, com muitos templos e rituais dedicados a ele. Ele desempenhava um papel fundamental nos ritos funerários e nas crenças sobre a vida após a morte, oferecendo esperança e consolo ao povo egípcio diante do inevitável fim da vida física. Horus. Horus é um dos deuses mais importantes do panteão egípcio. Ele é conhecido como o deus do céu, da guerra e da proteção. Horus desempenhou um papel crucial na mitologia egípcia, sendo considerado o defensor do reino divino e o protetor dos faraós e do povo egípcio. A importância de Horus para o povo egípcio está relacionada à sua associação com a realeza e à ideia de legitimidade divina dos faraós. Os egípcios acreditavam que o faraó era a manifestação de Horus na terra, o representante dos deuses e o guardião do equilíbrio cósmico. Portanto, Horus era visto como um deus protetor, responsável por garantir a segurança, a justiça e a estabilidade do reino. Uma das histórias mais famosas sobre Horus é a batalha contra seu tio Sete pelo trono do Egito. Após a morte de Osíris, seu pai, Horus enfrentou Sete em uma série de conflitos e julgamentos divinos. A luta entre Horus e Sete simbolizava a batalha entre a ordem e o caos, o bem e o mal. Em uma versão da história, Horus perdeu um de seus olhos durante a batalha com Sete. Esse olho, conhecido como o Olho de Horus, ou o Olho de Ra, tornou-se um poderoso símbolo de proteção e poder. Eventualmente, Horus conseguiu derrotar Sete e reivindicar seu lugar como legítimo governante do Egito, trazendo paz e prosperidade ao reino. Essa história reflete a importância de Horus como defensor e protetor do Egito. Ele era adorado como o deus da guerra, que lutava contra as forças do mal e defendia a ordem divina. Além disso, Horus era considerado um deus solar, associado ao sol nascente e à renovação diária. Horus também tinha um papel especial na mitologia egípcia como filho de Ísis e Osíris. Sua história de nascimento, infância e crescimento representava a esperança de renascimento e renovação. Ele personificava a conexão entre o mundo dos deuses e o mundo dos humanos, sendo visto como um intermediário divino. A adoração a Horus era amplamente difundida no Egito, com muitos templos e festivais dedicados a ele. Ele era invocado em momentos de guerra, nas cerimônias de coroação dos faraós e nos rituais de proteção e cura.
A devoção a Horus refletia a confiança e a crença do povo egípcio na proteção divina e na força para enfrentar os desafios da vida. Anubis. Anubis é um dos deuses mais conhecidos do panteão egípcio. Ele é associado à morte, ao julgamento após a morte e à mumificação. Anubis desempenhou um papel crucial na religião e na mitologia do Egito Antigo, sendo considerado o guardião dos mortos e o guia das almas no além-túmulo. A importância de Anubis para o povo egípcio está relacionada aos rituais funerários e à crença na vida após a morte. Ele era visto como responsável por pesar o coração dos falecidos durante o julgamento no Salão das Duas Verdades. Nesse julgamento, o coração do falecido era colocado em uma balança, enquanto a deusa Mata, representando a verdade e a justiça, colocava uma pena do outro lado. Se o coração fosse mais pesado do que a pena, significava que o falecido era culpado de más ações e não poderia entrar no reino dos mortos. No entanto, se o coração fosse mais leve que a pena, o falecido seria considerado puro e digno de uma vida após a morte feliz e eterna. Uma história associada a Anubis é sua relação com Ísis e Osíris. Após a morte de Osíris, seu corpo foi mumificado e Anubis, com sua habilidade de embalsamar, ajudou Ísis a realizar o processo de preservação. Acredita-se que Anubis tenha sido responsável por ensinar a técnica de mumificação aos egípcios, tornando uma figura fundamental nos rituais funerários. Anubis era frequentemente representado com uma cabeça de chacal ou com a forma de um homem com cabeça de chacal. Os chacais eram animais frequentemente avistados nos arredores dos cemitérios, o que levou os egípcios a associá-los com a morte e a decomposição. Anubis, como um deus com cabeça de chacal, simbolizava a transição entre a vida e a morte, bem como a proteção e orientação das almas dos falecidos. A adoração a Anubis era generalizada no Egito, com muitos templos e santuários dedicados a ele. Ele era invocado em orações e oferendas pelos familiares dos falecidos, na esperança de que ele guiasse e protegesse as almas dos entes queridos durante a jornada no além-túmulo. Anubis desempenhava um papel vital na sociedade egípcia, garantindo que os rituais de passagem para o reino dos mortos fossem realizados corretamente. Sua presença oferecia conforto e segurança ao povo egípcio, assegurando-lhes que a morte não era o fim e que a vida após a morte era possível. Bastet. Bastet, também conhecida como Bas, é uma das divindades mais populares do Antigo Egito. Ela é venerada como a deusa do lar, da fertilidade, da proteção e dos gatos. Bastet desempenha um papel significativo na religião egípcia, sendo considerada uma deusa benevolente e protetora. A importância de Bastet para o povo egípcio está relacionada ao seu papel como protetora das casas e das famílias. Ela era associada à proteção contra doenças, males e espíritos malignos. Bastet era frequentemente invocada para proteger os lares, garantir a prosperidade e preservar a harmonia familiar. Além disso, ela era considerada uma deusa da fertilidade, associada à abundância e à renovação da vida. Uma das histórias relacionadas a Bastet envolve sua relação com o deus Ra. De acordo com a lenda, Ra, como deus solar, enviou sua filha Bastet para a Terra para punir a humanidade por sua rebelião contra ele. No entanto, ao descer à Terra, Bastet testemunhou o sofrimento humano e decidiu abandonar seu propósito destrutivo. Em vez disso, ela escolheu se tornar uma deusa protetora e benevolente, defendendo a humanidade dos males e das adversidades. Bastet também era frequentemente associada aos gatos. Os gatos eram animais estimados no Egito Antigo e considerados sagrados por sua natureza misteriosa e habilidades de caça. Bastet era representada com a cabeça de uma leoa ou com uma forma completamente felina. Os egípcios acreditavam que os gatos possuíam características semelhantes às de Bastet, e, portanto, cuidar e respeitar esses animais era uma forma de honrá-la. A adoração a Bastet era generalizada no Egito, com templos dedicados a ela em várias cidades. Seus seguidores acreditavam que a deusa trazia alegria, felicidade e proteção para suas vidas. Ela era invocada em momentos de necessidade, como doenças, dificuldades familiares ou ameaças externas. A influência de Bastet se estendia além das fronteiras do Egito, sendo adorada e reverenciada por outros povos. Ela se tornou uma figura popular em muitas culturas ao longo do tempo, destacando sua importância duradoura e seu apelo como uma deusa protetora e amigável. Bastet representava a preservação do lar, a proteção da família e a força feminina. Sua imagem acolhedora e seu papel como guardiã da harmonia doméstica tornaram-na uma figura adorada e respeitada no Antigo Egito.
Deus Hathor. Hathor é uma das divindades mais reverenciadas do panteão egípcio. Ela é conhecida como a deusa do amor, da música, da dança, da maternidade e da alegria. Hathor desempenha um papel significativo na mitologia e na cultura do Egito Antigo, sendo considerada uma das deusas mais importantes e influentes. A importância de Hathor para o povo egípcio está relacionada à sua associação com o amor, a fertilidade e a maternidade. Ela era adorada como a protetora das mulheres, das crianças e da família. Hathor era frequentemente invocada para abençoar os relacionamentos, conceder fertilidade e garantir o bem-estar das mães e dos recém-nascidos. Ela também era considerada uma deusa da música, da dança e da alegria, trazendo prazer e celebração para as pessoas. Uma história conhecida sobre Hathor envolve sua transformação em uma forma feroz e destrutiva. Segundo a lenda, Ra, o deus Sol, ficou furioso com a humanidade por sua desobediência e enviou Hathor para puni-los. Hathor assumiu a forma da deusa Sekhmet, uma leoa feroz e sanguinária, e saiu em uma violenta matança que ameaçou destruir toda a humanidade. Para conter a fúria de Hathor e Sekhmet, os deuses decidiram enganá-la. Eles tingiram cerveja de vermelho para se assemelhar ao sangue humano e a ofereceram a Hathor. A deusa bebeu a cerveja, ficou embriagada e sua fúria diminuiu. Assim, ela retornou à sua forma pacífica de Hathor e a humanidade foi salva da destruição. Essa história retrata a dualidade de Hathor, mostrando tanto seu aspecto benevolente e amoroso quanto sua capacidade de destruição e fúria. Ela é considerada uma deusa compassiva, capaz de oferecer amor e alegria, mas também possui uma força formidável que pode ser despertada quando necessário. Hathor era amplamente adorada no Egito, com vários templos dedicados a ela em diferentes cidades. Ela era frequentemente retratada como uma mulher com chifres de vaca ou como uma vaca sagrada, símbolo de fertilidade e maternidade. Seus seguidores buscavam sua proteção, seu amor e suas bênçãos para suas vidas e famílias. A influência de Hathor se estendia além do Egito, sendo reverenciada também em outras culturas do mundo antigo. Ela era vista como uma deusa universal do amor e da alegria, com seu culto se espalhando para regiões além das fronteiras do Egito. Hathor personificava os aspectos positivos da feminilidade e da maternidade, sendo uma figura adorada e respeitada pelo povo egípcio. Sua devoção refletia a busca por amor, fertilidade e alegria na vida cotidiana e a importância do equilíbrio entre força e compaixão. Deusa Sete. Sete, também conhecido como Sete, é uma figura complexa na mitologia egípcia. Ele é frequentemente retratado como o deus do caos, da tempestade, da desordem e da violência. Sete desempenha um papel importante na religião egípcia, embora seja amplamente visto como uma divindade ambígua e controversa. A importância de Sete para o povo egípcio está relacionada ao seu papel como um dos principais deuses do panteão egípcio e como um dos principais antagonistas da ordem divina. Sete era frequentemente associado a desastres naturais, como tempestades e inundações, que podiam trazer destruição e caos. No entanto, sua importância também se deve ao fato de que a luta entre sete outros deuses era vista como uma representação simbólica da batalha entre a ordem e o caos. O bem e o mal. Uma das histórias mais conhecidas envolvendo Sete é sua rivalidade com seu irmão, Osíris. De acordo com a lenda, Sete sentiu inveja e ciúmes de Osíris, que era adorado e amado pelo povo egípcio como um rei sábio e benevolente. Sete conspirou contra Osíris, o prendeu em um caixão e o lançou no Nilo. Após a morte de Osíris, Sete assumiu o trono do Egito e governou com mão de ferro, representando o caos e a violência. No entanto, a história não termina aí. Ísis, a esposa de Osíris e irmã de Sete, procurou e encontrou o corpo de Osíris. Com seus poderes mágicos, Ísis restaurou Osíris à vida temporariamente e concebeu um filho com ele, chamado Horus. Horus cresceu para desafiar Sete e reivindicar o trono do Egito em nome de seu pai. Isso levou a uma batalha épica entre Horus e Sete, simbolizando a luta entre a ordem e o caos. A batalha entre Horus e Sete era vista como uma metáfora para a constante luta entre as forças do bem e do mal, e a vitória de Horus sobre Sete representava a restauração da ordem e da harmonia no Egito. No entanto, embora Sete fosse frequentemente retratado como um antagonista, ele também era considerado um defensor da ordem cósmica, pois sua violência e desordem serviam para testar e fortalecer a estabilidade do universo. A adoração direta a Sete não era tão comum quanto a adoração a outros deuses no Egito, mas ele era reconhecido como um membro importante do panteão e era invocado em rituais e cerimônias,
principalmente para afastar o mal e as forças negativas. A figura de Sete representava a presença do caos inerente à existência, e, portanto, servia como um lembrete da importância da ordem e do equilíbrio. Em resumo, Sete desempenhava um papel complexo e controverso na mitologia egípcia, personificando o caos e a violência, mas também desempenhando um papel crucial na luta simbólica entre a ordem e o caos. Ele representava uma força necessária para testar e fortalecer a estabilidade do universo e lembrava o povo egípcio da importância da harmonia e da ordem na sociedade e no cosmos. Tot. Tot, também conhecido como Djeut, é uma figura proeminente na mitologia egípcia. Ele é considerado o deus da sabedoria, da escrita, da magia, da música, da medição do tempo e do conhecimento em geral. Tot desempenha um papel fundamental na religião e na cultura egípcia, sendo reverenciado como um dos deuses mais importantes e influentes. A importância de Tot para o povo egípcio está relacionada ao seu papel como patrono da escrita e da sabedoria. Ele era adorado como o inventor da linguagem e dos sistemas de escrita, sendo considerado o protetor dos escribas e dos estudiosos. Tot também era considerado um juiz divino e mantinha registros de todas as ações dos seres humanos, tanto boas quanto más. Uma das histórias mais conhecidas sobre Tot envolve sua intervenção em uma disputa entre Horus, o deus do céu, e Sete, o deus do caos. Após a morte de Osíris, seu pai, Horus e Sete lutaram pelo trono do Egito. A batalha foi feroz e prolongada, e ambos os deuses reivindicaram vitória. Incapazes de decidir o vencedor, os outros deuses convocaram Tot para mediar o conflito. Tot convocou um tribunal divino e presidiu o julgamento entre Horus e Sete. Ele ouviu as argumentações de ambos os deuses e, por fim, decidiu a favor de Horus, reconhecendo-o como legítimo herdeiro do trono. Sua decisão estabeleceu a ordem e a harmonia no reino dos deuses e teve implicações para o reino humano também. Além de seu papel como juiz, Tot também era conhecido por sua profunda sabedoria e conhecimento. Ele era frequentemente retratado como um homem com a cabeça de um ibis ou, às vezes, como um babuíno. Essas representações simbolizavam sua conexão com a sabedoria e a inteligência. Tot era invocado pelos egípcios em busca de orientação, conhecimento e proteção durante suas atividades intelectuais. Os escribas e os estudiosos dedicavam-se a ele, buscando sua inspiração e assistência para a escrita, a leitura e a busca do conhecimento. Tot era considerado o guardião das palavras sagradas e dos rituais religiosos, sendo essencial nas práticas de magia e nos rituais de adoração. A influência de Tot se estendia além do campo da escrita e da sabedoria. Ele também era associado à medição do tempo e era considerado o responsável pela criação do calendário egípcio. Sua conexão com a música e a magia também era reconhecida, e ele era considerado um patrono dos músicos, dos encantamentos mágicos e dos rituais de cura. Em suma, Tot desempenhava um papel essencial no panteão egípcio como o deus da sabedoria, da escrita e do conhecimento. Sua presença era sentida em todas as esferas da vida egípcia, desde os assuntos religiosos até a educação e a prática das artes. Ele representava a busca pela sabedoria e a importância do conhecimento na sociedade egípcia. Sekhmet. Sekhmet é uma deusa importante na mitologia egípcia. Ela é frequentemente retratada como uma leoa ou uma mulher com cabeça de leoa. Sekhmet é associada à guerra, à cura e à proteção, e desempenha um papel significativo na religião e na cultura do Antigo Egito. A importância de Sekhmet para o povo egípcio está relacionada ao seu poder como uma divindade guerreira e protetora. Ela era vista como a personificação da fúria e da ferocidade, capaz de destruir os inimigos do Egito e defender a ordem divina. Sekhmet era considerada a guardiã do faraó e a protetora do panteão egípcio contra as forças do caos. Uma história proeminente associada a Sekhmet é o mito da destruição da humanidade. De acordo com essa lenda, Ra, o deus Sol, ficou insatisfeito com a ingratidão e a desobediência da humanidade. Ele convocou Sekhmet e lhe deu a tarefa de punir os humanos por sua maldade. Sekhmet, sedenta por sangue, começou a devastar a humanidade com sua fúria. No entanto, a matança se tornou tão brutal e implacável que Ra percebeu que Sekhmet estava prestes a destruir completamente a humanidade. Então, ele teve uma ideia para detê-la. Ra ordenou que fosse derramado um grande volume de cerveja tingida de vermelho, fazendo-a aparecer com sangue, nos campos onde Sekhmet se preparava para atacar. Acreditando que era sangue, Sekhmet bebeu a cerveja, ficou embriagada e adormeceu. Quando Sekhmet acordou,
seu temperamento havia sido amenizado, e ela voltou a ser uma deusa benevolente e curadora. Ela assumiu seu papel como deusa da cura, utilizando seus poderes para trazer saúde e proteção ao povo egípcio. Assim, Sekhmet se tornou associada à cura e à medicina, sendo invocada para ajudar na cura de doenças e afastar o mal. Sekhmet também era honrada por meio de festivais anuais, conhecidos como Festivais de Aderência da Deusa Sekhmet. Esses eventos eram marcados por danças e rituais, nos quais os egípcios buscavam aplacar a ira de Sekhmet e obter sua proteção e bênçãos. Em resumo, Sekhmet era uma deusa guerreira e protetora adorada pelos egípcios. Ela personificava a fúria e a ferocidade, mas também desempenhava um papel importante na cura e na proteção do povo egípcio. A história da destruição da humanidade ilustra seu poder e mostra sua transição para um papel de curador após ser aplacada por Ra. Sobek. Sobek é um deus importante na mitologia egípcia, associado aos crocodilos e aos rios. Ele era considerado o senhor dos pântanos, dos rios e da fertilidade. Sobek desempenhava um papel significativo na cultura egípcia, sendo reverenciado como um protetor e provedor de benefícios para a sociedade. A importância de Sobek para o povo egípcio está relacionada à sua conexão com os rios e à sua associação com a fertilidade. Os egípcios dependiam dos rios, principalmente do Nilo, para a agricultura e para a sobrevivência. Sobek era visto como o responsável por controlar as enchentes do Nilo, que eram vitais para a fertilidade dos campos, garantindo boas colheitas e prosperidade. Uma história associada a Sobek é o mito da criação. Segundo a lenda, no início dos tempos, o deus criador, Ra, estava lutando contra as forças do caos personificadas pela serpente Apip. Sobek emergiu das águas do Nilo para ajudar Ra na batalha contra Apip. Sua força e ferocidade permitiram que Ra derrotasse a serpente maligna, mantendo assim a ordem cósmica. Devido à sua natureza feroz e à sua conexão com os crocodilos, Sobek também era reverenciado como um protetor. Os crocodilos eram considerados criaturas perigosas e imprevisíveis, e os egípcios acreditavam que Sobek os controlava e os mantinha afastados das áreas habitadas. Como resultado, ele era invocado como um guardião contra ameaças e inimigos. Oferecendo proteção física e espiritual, os egípcios também associavam Sobek à realeza e ao poder. Ele era frequentemente retratado com uma coroa real ou uma coroa de plumas, simbolizando sua autoridade e sua ligação com os faraós. Sobek era considerado um protetor do faraó, conferindo-lhe força e coragem para enfrentar desafios. Além de sua importância religiosa, Sobek também era uma figura popular na cultura egípcia. Sua imagem era frequentemente representada em amuletos, estátuas e joias. Os egípcios realizavam festivais em honra a Sobek, nos quais havia danças, música e rituais para demonstrar reverência e buscar suas bênçãos. Em resumo, Sobek era um deus associado aos crocodilos, aos rios e à fertilidade. Sua importância para o povo egípcio estava relacionada ao controle das enchentes do Nilo, à proteção contra ameaças e inimigos, e ao seu papel como protetor da realeza. A história da sua participação na batalha contra a serpente Apep destaca sua força e seu papel na manutenção da ordem cósmica. Nut. Nut é uma deusa importante na mitologia egípcia, associada ao céu e à fertilidade. Ela era vista como a personificação do céu, representando o arco celeste que cobria a terra e abrigava o sol e as estrelas. Nut desempenhava um papel significativo na religião egípcia, sendo venerada como uma deusa protetora e como a mãe dos deuses. A importância de Nut para o povo egípcio está relacionada à sua conexão com o ciclo da vida, a renovação e a fertilidade. Ela era considerada a mãe divina que dava à luz o sol todas as manhãs e o engolia todas as noites, garantindo assim a renovação diária do mundo. Nut era vista como a guardiã do sol durante a noite, protegendo-o do perigo e permitindo que ele renascesse a cada amanhecer. Uma história proeminente associada a Nut é o mito da separação de Geb e Nut. Segundo a lenda, no início dos tempos, o céu, Nut, e a terra, Geb, estavam unidos em um abraço apertado, impedindo a criação do mundo. O deus Ra, o sol, percebeu que para o mundo existir, o céu e a terra deveriam ser separados. Então, ele convocou seu filho, Shu, para se tornar o suporte do céu e erguer Nut acima de Geb. Nut e Geb ficaram separados, permitindo que a vida se desenvolvesse entre eles. Nut se curvou sobre a terra como um arco, formando o céu, enquanto Geb permaneceu como a terra.
Essa separação criou espaço para a existência da humanidade e de todos os seres vivos. Outra história associada a Nut é sua batalha contra Apep, a serpente do caos. Acredita-se que todas as noites Apep tentava devorar Nut e impedir que o sol renascesse. No entanto, Nut resistia a seus ataques e permitia que o sol passasse por ela todas as manhãs, trazendo a luz e a vida de volta ao mundo. Nut também era considerada a mãe divina dos deuses. Ela deu à luz os principais deuses do panteão egípcio, incluindo Osíris, Ísis, Sete e Horus. Sua fertilidade e papel como mãe eram honrados e reverenciados pelos egípcios, que buscavam sua proteção e bênçãos. Em resumo, Nut era uma deusa egípcia associada ao céu, à renovação e à fertilidade. Sua importância para o povo egípcio estava relacionada à sua conexão com o ciclo da vida, à sua função protetora durante a noite e como a mãe divina dos deuses. A história da separação de Geb e Nut destaca sua participação na criação do mundo e a importância de sua presença para o equilíbrio cósmico. Pessoal, espero que tenha gostado desse vídeo. Trazer este conteúdo me custou muito esforço e estudo, então espero que vocês possam dar um like nesse vídeo que vai me ajudar muito. Deixe aqui nos comentários qual a próxima cultura que eu devo fazer, quais deuses do passado eu devo fazer um vídeo, e também deixei aqui na descrição o link do site do nosso canal, da nossa comunidade. Lá você pode se tornar um cavaleiro da Ordem dos Cavaleiros da Aurora Celestial. Dá uma olhada lá, e até a próxima, pessoal!